Fala guitarrista, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a essa aula aqui que eu estou gravando sobre 5 passos para você conseguir tirar uma música mais rápido, com mais eficiência, mais praticidade, tá bom? Essa aula vocês votaram no final de semana que eu realizei uma enquete sobre qual tema vocês gostariam que eu abordasse para ajudar o pessoal que está começando ou o pessoal que já toca já há algum tempo e sente dificuldades em relação a esse assunto. Entre outros que foram votados, esse foi o mais votado, por isso estou fazendo essa aula aqui. E o primeiro passo de todos é você ouvir a música, conhecer a música, né? Então não adianta nada você querer aprender uma música que você não conhece ela inteira, você conhece só uma parte, ou você não conhece nada, né? Então eu vou citar aqui como exemplo a música Smoke in the Water, do Deep Purple. Se você não conhece, dá um Google lá, dá um YouTube, busca lá, ouça, vou usar ela como exemplo na nossa aula. Poderiam ser outras, mas vou usar essa porque ela já é meio que um clássico da história da guitarra, né? Então, acho muito bacana se você não conhece, ir lá conhecer. Se você já conhece, por que não utilizar ela para aproveitar nesse conteúdo? Importante ressaltar que nessa aula aqui, eu não vou ensinar você a tocar essa música, Smoke in the Water, tá? Eu vou utilizar ela para comentar aspectos em relação a como aos 5 passos para você tirar uma música mais rápido, aproveitar melhor o seu tempo e conseguir executar ela mais rápido, mais facilidade. Tá? Segundo passo seria você ouvir a música uma segunda vez, agora com um ouvido, uma escuta mais ativa, um ouvido mais criterioso, tentando perceber quais momentos são diferentes dentro da música, né? Então você classificar esses momentos. Então, por exemplo, você perceber se tem um refrão, o que muda esse refrão, a harmonia mudou, o acompanhamento mudou, a letra mudou, né? Tem uma introdução na música, tem um solo, tem uma passagem, né? Então é muito importante você identificar esses passos. Você perceber esses momentos diferentes, identificar eles e tentar organizar ele, qual é a forma, qual é a sequência da música. Essa música ela vai ter 4 momentos distintos, né? Ela vai ter a introdução, que tem o riff principal, né? Que é aquele lá que todo mundo conhece, ou já ouviu uma vez pelo menos na vida. Né? E repete várias vezes, né? É uma ideia que fica um ostinato, né, durante a música. Riff é uma ideia que se repete várias vezes durante a música, né? Uma ideia principal. Então, ela vai ter um riff, uma introdução, ela vai ter os versos, né? Então está girando dentro dessa harmonia aqui. Né? Vai se repetir isso durante os versos. Você vai ter o momento do refrão, né? Que ele vai ser isso aqui. Né? Ou como eu gosto de passar pra galera quando pede pra estudar essa música, eu gosto de passar dessa forma o refrão. De novo. Certo? E você vai ter também a passagem do solo, né? Então a passagem do solo também tem uma harmonia um pouquinho diferente, né? Ela vai fazer... Vai repetir isso 4 vezes no final, né? Vai ter o finalzinho finalizando o solo. E volta, né? Então, você identificar essas partes é muito importante, por quê? Porque a partir do terceiro passo, você vai separar esses momentos e para aprender e praticar eles de forma isolada, né? Então, terceiro passo, praticar os momentos da forma da música de forma isolada. Então, pratica só a introdução se você tem dificuldade. Né? Quantas vezes forem necessárias, com calma, né? Para você assimilar. Tenta cantar aquilo que você está
está praticando, quando você reproduz com a voz, quer dizer que você está entendendo aqui na sua mente, fica mais fácil executar. Quando você não consegue reproduzir com a voz, ou pelo menos raciocinar o que você está fazendo, que às vezes é muito rápido, não dá para a gente fazer com a voz, né, com a boca, né? Mas se você não está entendendo aqui na sua mente, muito dificilmente você vai conseguir fazer bem feito aqui. Quarto passo seria praticar a conexão dessas partes. Então juntar, né, colar uma com a outra. Então você faz isso tijolinho por tijolinho. Então primeira parte com a segunda parte, né? Então você vai ter aqui, ó, primeira parte seria o a segunda parte seria o verso. Né? A segunda parte seria esse verso colando com o refrão, né? Essa parte colando de volta com o riff. E assim por diante, né? Então, praticar essas conexões é muito importante, né, para você conseguir aplicar e tocar a música bem, né? Porque às vezes a gente pratica muito uma parte, né, na música, por exemplo, os guitarristas, né, eles se iludem que tocar o solo somente é mais importante na música, é o momento assim mais especial. O mais especial é você conseguir tocar a música inteira junto com a sua banda ou com seus amigos e dividir, compartilhar esse momento, né? Que é um momento muito gostoso, é um momento muito prazeroso para todo mundo, né? Então, quando você compartilha, é muito mais legal quando você só quer dar, se mostrar, não é verdade? Então, o momento do solo, ele também é importante, é bem especial para os guitarristas, aliás, né? Ou para os outros músicos, né? Quando tem um solo, por exemplo, um solo de flauta, um solo de violino, um solo de contrabaixo, né? Um solo de bateria, mas não pode ficar só nisso, né? A música não se resume a isso, senão não seria música, né? Seria apenas exposição, né? Então, lembre-se também, aliás, eu nem citei o exemplo do solo, né? A entrada do solo aqui, tocar o solo, até para não criar essa má impressão, mas é muito importante, além do solo, você praticar a base também, né? E conectar essa base e assimilar ela. Quinto e último passo, porém não menos importante, é você praticar a música de forma lenta até chegar à velocidade normal. Então você praticar junto com a gravação que você está se espelhando, né? Então, pô, se eu estou ouvindo a gravação do artista tal, eu tenho que tocar junto com ele, né? Para pegar o sotaque dele, porque cada pessoa, cada banda, cada execução, ela tem uma peculiaridade, né? Então, você perceber essas peculiaridades vai agregar o seu som, não vai ficar uma coisa mecânica e robótica na hora do seu play. Hoje em dia existem vários aplicativos e programas, até o próprio YouTube, né? Você pode pegar e clicar lá na engrenagem lá, na hora que está executando o vídeo e diminuir a velocidade. Porém tem outros aplicativos e programas, como por exemplo o Transcribe, que você pode diminuir a velocidade, pode mudar a tonalidade, né? Para você praticar junto e depois você vai acelerando a música até chegar à velocidade normal para execução. Então, galera, esses aqui foram 5 passos para você tirar uma música com mais facilidade. Espero que vocês tenham gostado. Tentei ser bem breve, bem prático para clarear suas ideias, né? Então você pode passar a aplicar isso em todas as músicas que você gosta e você quer aprender. Então, por exemplo, se você quer aprender uma música de sertanejo, cara, escuta ela inteira, identifica os momentos, classifica esses momentos, organiza eles, né? Se precisar, escreve no papel, né? Separa eles, estuda cada um separado, depois tenta conectar eles e depois tenta praticar junto com a gravação que você está ouvindo, que você está curtindo tocar e aprender, tá bom? Então, assim como outros estilos. Se você ficou com alguma dúvida, alguma questão que você não ficou muito claro ou você não entendeu bem, deixa aqui nos comentários, me manda um inbox, eu respondo assim que eu puder com a maior alegria do mundo, da melhor forma possível, ok? Espero que vocês tenham gostado e até mais.